Olá, gente. Vez ou outra, o tema do jejum volta, à pauta e as pessoas começam a falar. Agora a gente está vivendo uma coisa dessa. Eu gostaria de compartilhar com vocês, se você me permite, alguns versículos do capítulo 58 do livro do profeta Isaías, por favor. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, não viste? Porque nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixas e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. É isso aí que eu queria que você pensasse nesse texto. Esse é o jejum que Deus aprova. Esse texto ele trata dessa característica ambivalente de toda e qualquer prática devocional. Ou seja, pode ser bênção, mas mal utilizada pode ser maldição. Pode nos aproximar de Deus, mas também pode nos afastar deles. E esse texto trata disso, em dois momentos distintos. E aí eu queria pontuar rapidamente com você, qual o jejum que ofende a Deus? Esse jejum que nos afasta de Deus. É o jejum da abstinência alimentar associada à fartura de hipocrisia. Ou seja, quando a gente se abstém do alimento, mas a gente continua usando a disfarçatez, a duplicidade, a hipocrisia continua reinando. Então é o jejum também da abstinência alimentar associada à fartura de egoísmo. O texto no versículo 3 diz: olha, vocês jejuam, mas vocês cuidam apenas dos seus próprios interesses. Então é a gente jejuar do alimento e a gente continuar então na prática da incapacidade de empatia. Terceiro lugar, o jejum que não agrada a Deus é o jejum da abstinência alimentar associada à fartura de inimizade. Versículo 5 diz que as pessoas concluíam o jejum com brigas horríveis e até violentas. Então é a gente jejuar do alimento, mas continuarmos a sermos beligerantes, odiosos, raivosos. Quarto lugar, o jejum que nos afasta de Deus é o jejum da abstinência alimentar com fartura de religiosidade adoecedora. O que é que caracteriza uma religiosidade adoecedora? Muitas coisas, mas basicamente é a coreografia litúrgica que não atinge o âmago do ser para nos mudar, nos transformar. Isso é uma religiosidade adoecedora. Aí no segundo momento o texto vai falar do jejum que agrada a Deus. Qual é ele? Eu diria que é a gente aprender a fazer jejum de injustiças. A gente se abster de injustiças. Porque onde há injustiça, Deus se afasta. Deus é Deus de justiça. O jejum que agrada a Deus é a gente jejuar de opressões, de ceder à nossa índole opressora, de transformarmos todos os relacionamentos em relacionamentos de poder e fazermos isso muitas vezes até em casa, estendendo isso para todas as nossas relações. Esse tipo de jejum, quando a gente se abstém de fazer isso, isso agrada a Deus, tá bom? O terceiro tipo de jejum que agrada a Deus é o que eu chamo de jejum da indiferença. É a gente então se abster
de sermos indiferentes, indiferentes ao drama do que tem fome, ao drama daquele que está nu, é aquele que está sem abrigo, o drama daquele que, por ser diferente de nós, muitas vezes é discriminado e é recriminado por nós, né? Esse tipo de jejum agrada a Deus. E a gente precisa também, em quarto e último lugar, praticar o jejum de maledicências. É a gente se abster de qualquer forma de maledicência, né? O versículo 9 fala em falsidade no falar, né? É essa índole que a gente tem de correr atrás da mentira, muitas vezes até para justificar uma opinião nossa de alguma coisa, ou seja, vamos fazer jejum de mentiras, vamos fazer jejum de fake news e vamos nos abster dessas coisas e vamos nos encher com a verdade, vamos estar fartos, né, de coisas boas, né? Então, como tantas outras coisas, nós invertemos a ordem do jejum muitas vezes, isso é triste, né? Ou seja, nós fazemos jejum do que deveríamos nos banquetear e estamos nos fartando do que deveríamos jejuar. Queria concluir com uma oração. Quero fazer essa oração, como tantas práticas de oração, né, dos nossos mestres da oração. Eu queria fazer essa oração lida aqui com vocês, mas queria que você acompanhasse. Ó Senhor, Pai de bondade e misericórdia, ouve a nossa prece que brota da necessidade de sermos diferentes e melhores. Nos ensina a jejuar como convém, para não oscilarmos tanto entre a obesidade e a desnutrição espirituais. Pois tantas vezes estamos obesos devido ao consumo excessivo de injustiças, de opressões, de ódios, de indiferenças, de mentiras. Mas outras vezes também, Senhor, padecemos de raquitismo, pela abstinência de amor, da verdade, da empatia, da tolerância. Que aprendamos com o Senhor e com a Sua palavra a lançar mão do jejum para nos aproximarmos graciosamente de Ti. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.